Paulo fala em uma das tuas palavras: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e o pior do que o fiel. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Se você for olhar para você agora, você vai ver que você errou em vários sentidos da sua vida. Se você for olhar para dentro de você agora, você vai ver que hoje a tua família está assim porque você não adorou a sua família. Primeiramente a Deus, depois a sua família. Eu quero começar por mim aqui nessa noite, amém, igreja? Amém, Jesus. Como é que eu posso cuidar de uma igreja bem, tirar todos os carrapichos dela, sendo que na minha casa eu sou uma porcaria? Eu tenho recebido várias mensagens, olha aqui pra mim. Eu tenho recebido várias mensagens de família sendo vítima de Satanás. O marido espanca sua mulher, o marido espanca seus filhos, vice-versa. E tem passado lutas terríveis. E eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite, irmãos. Presta bem atenção que eu vou dizer para você. Eu fui um homem muito errante na minha vida. Eu fui um homem que eu errei muito na minha vida. Porque se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje diante do Senhor, eu não erraria mais. Mas muitas das vezes nós somos provados, nós somos provocados a todos os momentos. Ninguém aqui está se fazendo de pobrezinho, não, porque na verdade nós estamos servindo a Deus. Eu não estou servindo a mulher, não estou servindo ao homem. Se Deus me deu uma igreja para me tomar conta, é porque Deus achou em mim o quê? O que Deus achou em mim? Deus achou graça em mim. Não sou perfeito, não sou perfeito. Por que tem muita família sendo destruída aí? Porque na igreja é uma coisa, na sua casa é outra. Eu fui muito assim. Hoje o Senhor sabe que eu não sou assim. Eu não vou mudar o meu jeito de ser porque eu sou assim. Eu sou um homem fechado mesmo. Mas muitas das vezes as pessoas acham que eu estou cheio de mágoa, que eu estou endemoniado. E na verdade eu sou uma pessoa separada, porque Deus, Ele me separou para mim ser assim, igreja. Glória a Deus, aleluia. E eu não tenho dupla personalidade, não. Porque a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que aquele usa de engano na casa do Senhor não permanecerá. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Porque, irmão, você pode ter sido o que eu estou dizendo. Existem muitos pastores, existem muitas mulheres de Deus que sobem em cima de uma tribuna. Ele prega, mas não vive aquilo que eles estão pregando. Confessa aos irmãos desta noite, Deus é minha testemunha. Se Ele estiver aqui nesta noite, Ele há de fazer uma grande obra neste lugar. Porque quando eu estava no mundo, eu era lixo. Quando eu estava no mundo, eu era carrapato do verme do carrapato. Então, se for me voltar para Jesus, eu tenho que ser diferente, irmão. Eu tenho que ser diferente, assim como você tem que ser diferente. Daí a Valda aí pergunta para ela qual foi a vez que eu levantei a mão para dar nela. Nunca. Mas você sabe o que machuca a gente mais ainda? É as palavras que nos machucam. As palavras, irmão, que é pior do que uma chicotada. Viu? Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Para onde é que nós estamos caminhando? Para o céu ou para o inferno? É a palavra desta noite. Para onde é que nós estamos caminhando? Nós não estamos numa igreja no final de semana, domingo, quarta, segunda,
para prestar aqui um louvor, para orar, não. Nós temos que ter certeza de uma coisa: um dia nós vamos sair dessa terra. E para onde você vai? Ontem eu ouvi uma palavra. Olha, irmão, essa vez eu vou falar para os irmãos. Carlinha me falou uma coisa, é verdade, que é muito dado, é muito cobrado. Só que eu não sou dupla personalidade, eu não sou. O Senhor me conhece, eu não sou dupla personalidade. Eu sou um homem que Deus me tirou do lixo para fazer a obra dele. Não sou lixo, não sou endemoniado, eu sou um homem de Deus, irmão. Eu sou um homem de Deus, irmão. Não sou capa, não sou capa, eu sou um homem de Deus. Deus achou graça em mim e me trouxe para esse reinado. Não sou dupla personalidade. Não bebo, não fumo, não prostitui, não uso droga. Eu sou um homem de Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou um homem fechado dentro da minha casa, sim. Eu sou um homem reservado, sim. Mas isso não quer dizer, irmão, que eu estou endemoniado, que eu estou não. Eu sou um homem separado, irmão. Deus me separou para a grande obra da terra. Aleluia, Jesus. Nunca levantei a mão para essa mulher, nunca levantei a mão para ela. Nunca levantei a mão para ela. Nunca levantei. E você acredita que hoje tem homem que bate na mulher para vir para a igreja e ainda prega em cima da igreja? Tem homem que bate na mulher, a mulher bate no marido, depois chega na igreja e dá glória a Deus ainda. Isso é o quê? É desobediência. É desobediência diante do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O nosso pensamento tem que ser um pensamento voltado para Deus. Nós sempre falamos aqui, não estamos aqui para fazer a vontade do homem, mas enquanto você estiver aqui, você tem que fazer a vontade do homem, sim, porque a igreja ela é uma anarquia, ela tem pastor, ela tem sacerdote para obedecer. Se eu falar assim, irmão, quando eu falo eu estou falando debaixo da unção do Senhor. Se eu falar para os irmãos, amanhã não vai ter culto, amanhã não vai ter culto, e pronto. O juiz, quando ele bate o martelo, o que acontece? Ele bateu uma tela, a palavra dele é que falou, pronto, irmão. Mas agora, quer dizer uma coisa para os irmãos. Quantas pessoas oraram para me voltar para Jesus? Porque a minha vida era difícil. Quantas das vezes as pessoas oraram, consagraram pela minha vida para me voltar? E é a mesma coisa, quantas pessoas não consagraram, oraram para você vir para Jesus? E muitas das vezes as próprias pessoas oram para você sair da igreja. Sabe, irmão, deixa eu falar para você aqui uma coisa. Nós ainda não levamos nem um pouco da dor que Jesus levou. Mas nós cansamos. A gente cansamos. Sabe por que a gente cansamos? Vou falar para você, o diabo. Eu sempre falo dele porque ele é sujo. Ele é sujo. O Senhor falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas lembre de uma coisa, eu estarei convosco. Se nós sabemos que nós conhecemos a palavra de Deus, se nós sabemos, irmão, que o adversário vem para matar, roubar, por que nós não vamos vigiar com ele? E nós sabemos que nós não vigia, mas não sabemos ter um lugar para ele. O evangelho não é para você se enriquecer. O evangelho é consequência da sua obediência para com Deus. Ontem eu vi uma palavra na igreja lá, que é a verdade. Como nós falamos muito do amor, mas não vivemos o amor. Pisa no pé do irmão para você ver se ele não vai mandar você para aquele lugar. Fala mal dele, ele quer saber se ele vai ter satisfação com você. Não está convertido. Ó. Deus é a minha testemunha. Talvez vocês possam ser salvos e eu não. Talvez eu possa ser salvo e vocês não. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A casa do cristão tem que ser uma casa abençoada por Deus. A casa do cristão não pode ter confusão. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdade, irmão. Hoje 90% dos evangélicos vivem em guerra dentro de casa. Não tem prazer em ficar dentro de casa.
Sabe por quê? Estamos emprestando o nosso corpo para Satanás. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Sabe por que você é ferido? Eu também sou ferido. Pelas palavras, que é pior do que levar uma paulada. Irmãos, Jesus falou assim: aprendei de mim. Jesus não vai usar uma jumenta para falar com você, não. Ele vai usar um servo, é uma serva, para poder para você entender que se você não obedecer e guardar a palavra de Deus, você não vai entrar naquele dia no portão, na cidade celestial. Abra sua Bíblia aí comigo. Essa palavra eu adorei ela, eu quero viver ela. Eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer a Deus. Não adianta, irmão, eu estar aqui de você aqui falando bonito e o seu dia a dia ser podre. Não adianta, irmão, não adianta. Não adianta. A pior coisa da vida é o desprezo. O desprezo é pior do que a morte. Jesus passou por isso, irmão. Estou sentindo aqui a presença do meu Deus. Aleluia. Estou sentindo aqui a presença do meu Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Viu? Ó. Tem gente aí fora que não quer ser obediente ao pastor da sua igreja. Tem gente aí fora que ela fala assim: eu não obedeço homem, eu obedeço a Deus. Então o que ela está fazendo na terra? Se na terra tem que obedecer alguém. Vou falar aqui uma coisa aqui, igreja, ó. Jesus, quando ele chegou para ele reunir o discípulo, ele não falou, ele falou assim, ele separou 12 discípulos. Foi 12 o quê? Discípulo. Foi mulher ou foi homem? Foi mulher ou homem? Foi homem. Para fazer a tua obra. Alabracaia daramandore na brasergue, racando na praia serve que mondai. Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. E Jesus está falando comigo que você não está gostando. Coma desse rolo e deixa Deus trabalhar na tua vida. Jesus está aqui nesta noite. Você quer mudança de vida? Tem que se reconciliar com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Durante 30 dias, qual foi as vezes que você sentiu a presença do Pai? Nenhuma. Jesus está aqui. Como é que Deus pode operar no coração de uma pessoa que está sujo, que está cheio de mancha, que está cheio de ódio? Não tem como Deus operar. Eu posso até falar de Jesus, mas não sinto a presença dele. Ah, meu Deus. Quem está entendendo agora, Deus? Glória a Deus. Essa palavra aqui, ó, o que ela fala? Essa palavra foi lida ontem, eu gostei dessa palavra. Eu quero mostrar para você que Deus não é Deus de brincadeira. Ó, 26 de Isaías. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus por salvação, por muros antemuros. Abri as portas para que entre nela na nação justa que observa a verdade. Você tem observado a verdade? Você tem guardado no seu coração a verdade? Deus está falando comigo e com você nesta noite, irmão. Não vou ficar mais lá porque o irmão forçou. Não vou ficar mais lá porque é só ele que é santo. Então você não está servindo a Deus. Aleluia, Deus. Quem tem juízo? Quem tem juízo? Vou falar uma coisa para os irmãos aqui. No livro de Salmo 116, fala assim: tem olho,
mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não aparta. Tem nariz, mas não cheira. Eu quero dizer para você uma coisa, mas o meu Deus, Ele tem olho e vê, Ele tem boca e fala, Ele tem mão e pega, e Ele está me contemplando aqui nesta noite, assim como também está contemplando eu e você. Aleluia. Vou falar aqui uma coisa, irmão. Nós estamos servindo um Deus justo e verdadeiro. Ele é fiel. Se eu tiver com a minha vida desmantelada, que o Senhor me mata, viu, irmãos? Que o Senhor me mata. Ah, pastor, Deus não mata. Não brinca com Deus, porque Deus não é brincadeira. Por quê? Vou falar uma coisa para os irmãos. Vamos fazer uma análise das nossas vidas a partir de hoje. Temos que servir a Deus de verdade. Renunciar a muitas coisas, porque nós sabemos o que nós praticamos, o que não pode praticar, o que não pode fazer, porque nós somos conhecedor da verdade. Entendeu? Você pode até perguntar para mim que de repente não está na mente de vocês. Pastor, por que tem muitos que desviam e ainda voltam? Você pode ver também que tem muitos que desviam e não voltam mais. Um dia, nós estávamos numa igreja, na Vila da Prata. Deus usou uma irmã para falar com um amigo nosso. E isso eu não esqueço nunca mais. Ele falou assim, antes que não saia da minha cabeça, o Carlinhos falou uma coisa também que é verdade. As pessoas, só porque ela tem uma vida estável, só porque ela acha que ela tem tudo, ela não precisa servir a Deus como a Bíblia nos manda. Ela é mais o seu poder requisitivo do que o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que Deus dá e também tira. A Bíblia diz que Deus dá e depois também tira. Deus dá e tira. Deus dá e tira. Deus dá e tira. Tem pessoas, irmãos, que elas querem ser profeta de todo jeito, mas ela não tem chamado para ser profeta. Tem pessoas, irmão, que quer ser vaso de todo jeito, mas ela não tem chamado de ser vaso. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão, acho que o Carlinhos conheceu o nosso irmão Nilson. Ele estava com nós lá no Caputera. Deus usou uma irmã, assim que nem a irmã assim, a nossa irmã pastora Lúcia. Ela apontou a ele e falou assim: olha, Deus manda eu te dizer uma coisa. Deus vai te dar para você 30 dias de experiência. Nesses 30 dias Deus vai ficar de olho em você. Só que nesses 30 dias vai vir manjares e ofertas e oferta e oferta. Se tu vencer nesses 30 dias, grande vai ser eu na tua vida. Mas se tu não vencer, a cova está aberta para você. Ele chorava que nem criança. Eu estava no dia. Nosso irmão Gilson, está lembrado dele, irmão Camilo? Chorava que nem criança e fomos embora. Ele foi chorando. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Quando foi com 15 dias, o Nilson estava lá naquele forró pé da serra. E quando foi naqueles dias, reuniu seus amigos e foram para a praia. O que aconteceu? Houve um acidente, morreu todo mundo. O corpo mais destruído foi do Nilson, que nem teve como abrir. Colocaram só a foto dele em cima do caixão. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Se Deus colocou você aqui em cima, é porque Deus chamou você para um negócio da terra. Irmão, vem cá. Pode acontecer eu ensinar vocês e não está vivendo. Sim ou não? Sim. Pode acontecer de eu ensinar vocês a ir para o céu e eu ir para o inferno. Só que se for para ir para o inferno, eu prefiro ficar no mundo, bebendo, fumando, prostituindo, fazendo a vontade do diabo lá. Então, se eu estou aqui dentro, eu quero mostrar para vocês o caminho da salvação. Como que é o caminho da salvação? Primeira coisa, a sua casa tem que ser bênção. A sua casa tem que ser bênção. A sua casa não pode estar em treva, não. Todo dia é briga, todo dia é a mesma coisa, todo dia é aquela mesma ladainha. Isso é o diabo, irmão, dando lugar para o diabo.
Da mesma forma que você pode jogar uma mulher fora, a mulher também pode jogar o homem fora também. Foi falado ontem lá uma coisa e é verdade. Nós pais, nós somos exemplo para os nossos filhos. E quando nós ainda não somos exemplos, nós somos os piores. De repente os filhos vão fazer uma coisa, vai falar assim, ó, não faz isso, você é melhor falar? Ah, mãe, pai, você faz a mesma coisa. Dando um mau exemplo, chamando o diabo para sentar na sua cadeira. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Nossa, eu não fui para essa igreja hoje para me ouvir, mas tem que ouvir, engolir e ficar calado e dar glória a Deus. Agora para pensar. Eu posso falar tudo que eu quiser, irmão? Que Deus está mandando eu falar? Para pensar. Você chega aqui no púlpito, eu estou falando de modo geral. Chega aqui no púlpito, você profetiza, você revela, você canta bonito, prega bonito, e seu dia a dia é uma desgraça. Quando você sai do portão para a rua, o anjo do Senhor te acompanha. E lá na rua ele vai ver as suas severoices. Viu? Isso é servir a Deus? Isso é servir a Deus? Tem pessoas que estão aqui dentro dessa igreja. Tem pessoas que estão aqui dentro dessa igreja e ainda mete o pau do pastor. Que o pastor não tem visão, que o pastor não está enxergando o irmão, vai se converter. Fala mal do pastor, por quê? Se o pastor tem dado a vida por você, enquanto você está dormindo, eu estou orando por você. Aleluia, Deus. É difícil, né, irmão, dar glória a Deus assim com essas palavras. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É difícil, né? Você lidar com uma pessoa e não gostando daquela pessoa é difícil, né, irmão? Pra onde você está indo? Pra onde você está caminhando? Do céu ou do inferno? Você que fala que é crente. Está dormindo com uma pessoa, mas não gosta daquela pessoa. Está indo para onde? Para onde você está indo? Eu não moro na sua casa, mas esse homem aqui precisa de carinho, de abraço. É por isso que você vai lá dar um abraço e dar um beijo na testa dele. Porque quem anda no Espírito sabe o que Deus está fazendo. Aleluia. A pior coisa da vida é o desprezo, irmão. O desprezo nos traz até a morte. Ah, que a sério, que verdade. Jesus é bom. Jesus é bom. Quero falar uma coisa para os irmãos. Se nós aqui, todos que estão aqui, ó, todos, não somos melhor do que ninguém. O maior aqui é Deus. Só que tem um porém, se eu não obedecer a palavra e guardar no meu coração, e você não obedecer a palavra e não guardar, a palavra de Deus não é para matar ninguém. A palavra de Deus, ela justifica. Aleluia. A palavra de Deus, ela justifica. Aleluia. Faz uma análise sobre a tua vida. Faz uma análise sobre a tua vida. Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está a sua vida, pastor, diante de Deus? Eu quero me renunciar de tudo hoje. Eu quero servir a Deus de verdade, como eu venho tentando servir. Eu quero renunciar. O mundo não serve mais para nós. O mundo não serve mais para nós. Um dia que você me vê na rua e bagunçando, você pode falar, pastor, está desviado. Quem está entendendo? Glória a Deus. Primeiramente, Deus deixou dois legados. Amar a Deus. Acima de todas as coisas. Amar a Deus. Acima de todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Você tem amado Ele? Você tem amado Ele? É difícil, né, irmão? Eu sei que esse culto de hoje vai dar o que falar, mas não quero nem saber não, porque eu estou aqui para falar a verdade. Eu quero que eu e você vamos para o céu, não para o inferno. As palavras já estão no inferno, sim, pode estar no inferno, mas naquele dia vai ser pior. Eu não me espelho em ninguém. O
O único que eu me espelho é só em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Se um dia eu não estiver servindo mais dentro desse templo, eu posso pagar um preço, mas eu fecho a chave e vou congregar. Eu fecho, pago o preço, mas eu vou congregar. O dia que eu não tiver valendo mais nada diante de Deus, eu falo para os irmãos, eu fiz isso uma vez, sabia? Eu tinha uma igreja há muitos anos atrás, e cheguei um dia que eu falei assim: irmãos, procure uma igreja que a partir de hoje eu estou parando. E os irmãos foram procurar uma igreja. Muitos que estavam, porque eu falo para os irmãos, se espelha em Deus, não no homem. O homem é falho, o homem não tem poder para nada. Se espelha em Deus, porque o homem pode cair, o homem pode me trair, mas Jesus não. Jesus é o meu melhor amigo, como teu melhor amigo. A palavra está cortando. Sabe por que ela está cortando, irmão? É porque você está fazendo uma análise sobre a tua vida. Aleluia. Isso aqui não é palavra de agressão, é palavra que Deus colocou. Eu ia fazer uma simulação aqui hoje, mas infelizmente eu não vigiei. E eu estou me colocando aqui hoje, nesta noite, como conserto. E também quero que você se coloque como conserto diante do Senhor. Amém? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.